E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos começar? Deixa eu colocar aqui no cantinho, né? Sair um pouco da frente de vocês. Partiu, questão 36. Uma sequência engraçada que já foi muitas vezes explorada em comédias e desenhos animados. Tem como cenário as estruturas em aço de edifícios. Nessa sequência, um personagem sonâmbulo caminha sobre uma viga de estrutura de um prédio. Quando o personagem está prestes a cair, uma outra viga, que está sendo erguida por um guindaste, nivela-se com a primeira, possibilitando que o próximo passo não seja no vazio. O personagem passa, então, a caminhar sobre essa viga que está subindo e, novamente, quando tudo parece que vai dar errado, a viga em ascensão nivela-se com a outra viga do próximo andar, garantindo a continuidade da caminhada. Então, a cena bem clássica, né? Dá pra ver aqui pela figura o que vai acontecer. Essa pessoa, sonâmbula, está indo em linha reta, vai cair nessa região vazia, só que na hora que ela vai dar o próximo passo, essa barrinha que está sendo levantada nivela-se nesse andar. A pessoa entra nessa barra que está sendo levantada. Aí quando ela chegar lá em cima, é exatamente no mesmo momento em que a pessoa dá também o próximo passo e acaba chegando no próximo andar. Então, uma mega coincidência, né? Em que o trajeto da pessoa dentro dessa viga, né? Ao longo dessa viga, é exatamente igual ao trajeto da viga do quinto para o sexto andar. Vamos pegar agora os dados numéricos, né? Que ele vai perguntar quais são os valores numéricos. Admita que a viga em ascensão meça 30 metros de comprimento, se mantenha sempre na horizontal e realize um movimento uniforme. Que a velocidade do sonâmbulo seja constante e de valor igual a 0,5 metro por segundo. Que a altura entre as vigas de um andar e do próximo seja igual a 3 metros. Considerando a sequência de acontecimentos descritos, a velocidade com que a viga em ascensão se movimenta é de quantos metros por segundo? Então temos a velocidade da pessoa, do sonâmbulo, e ele quer saber então qual é a velocidade de ascensão dessa viga. Qual que é a grande sacada, pessoal? The jump of the cat. No mesmo tempo em que a pessoa percorre esses 30 metros de comprimento da viga, então vou colocar aqui esse deslocamento feito pela pessoa, né, pelo sonâmbulo, a viga tem que subir a distância de 3 metros. Então são dois movimentos independentes, mas que acabam acontecendo no mesmo intervalo de tempo. Então aqui eu tenho 30 metros sendo percorrido a 0,5 metro por segundo ao quadrado. E pensando na viga, ela vai subir exatamente 3 metros nesse mesmo intervalo em que a pessoa percorre os 30 metros. Então, no final, a trajetória da pessoa seria uma diagonal, né? A pessoa ela vai andando para frente e sendo carregada para cima. Você tem aqui uma composição de dois movimentos. Movimento da pessoa e movimento da viga. Vamos começar com o movimento da pessoa, já que nós sabemos a velocidade e a distância. Então, eu escrevi assim, ó. Para o movimento do sonâmbulo, se a velocidade dele é constante, é só usar a formulinha da velocidade média ou do movimento uniforme. Sonâmbulo, ok. Vou usar aqui ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Isso vale para todo movimento uniforme, certo? Então, cadê? Pegar aqui uma outra caneta. Ok, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Ele tem que percorrer 30 metros a meio metro por segundo. O meio vai passar dividindo, certo? Fica 30 about 0,5. 30 sobre 0,5. E dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Logo, esse intervalo de tempo é igual a 60 segundos. Prontinho. Tá aqui já a nossa primeira resposta, certo? E agora, com isso, a gente pode usar esse tempo pro movimento da viga. Pensando na viga subindo, né, nesse deslocamento para cima da viga, ela tem que completar também em 30 segundos. Então, aqui eu vou escrever, pensando agora apenas na viga, também velocidade constante. Então, também posso usar essa mesma formulinha do movimento uniforme, certo? Vai ficar ΔS é igual a velocidade vezes
o tempo. Só que agora eu tenho 3 metros pro comprimento. Velocidade não sabemos. E o tempo vai ser de 60 segundos. Vai passar dividindo. Fica 3 sobre 60. Simplifica por 3. Fica 1 sobre 20. Então a velocidade é igual a 1 sobre 20. E 1 sobre 20 é a mesma coisa que 0,05. 1 sobre 2 daria 0,5, mas como é 20, fica 0,05 metro por segundo. Perfeito, tá aqui então. Primeira resposta da questão 36, né? Primeira questãozinha dessa prova. 0,05, gabarito letra A. Questão 37. Um corpo dotado de rodinhas ideais, inicialmente em repouso e apoiado sobre uma superfície plana, horizontal e livre de atritos, passa a receber a ação de uma força resultante horizontal de direção, sentido e intensidade constantes. Bom, isso aqui vai ser importante, tá? O fato da força resultante ser constante significa que a aceleração produzida por essa força também é constante. Isso vem da própria segunda lei de Newton. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa e da sua aceleração. Logo, se essa aceleração é constante, se a força resultante é constante, espera-se que a aceleração também seja um valor constante. Vou até escrever aqui embaixo, ó. Se esse cara é constante, então a aceleração também é constante. Professor, e daí? O que significa uma aceleração constante? Ué, quer dizer que ele está no movimento uniformemente variado. Simples assim. Então, por isso que é relevante ele afirmar que a força que está atuando sobre o corpo é uma força constante, porque a aceleração é constante. E se a aceleração é constante, a gente pode afirmar com certeza que estamos no movimento uniformemente variado, né? O famoso MUV, ou MRUV também, né? Porque ela está sempre na mesma direção e sentido, ou seria o MRUV, movimento retilíneo, uniforme e variado. Uniformemente, né? Variado. Bom, voltando para o texto, o esboço do gráfico que corresponde à variação da energia cinética desse corpo em função do tempo. Então, como se comporta a energia cinética ao passar do tempo? Bom, a gente tem que lembrar, claro, como se calcula energia cinética. Isso é o mais importante, né? A energia cinética depende do quê? Depende da massa do corpo e da sua velocidade. Então, já vou escrever aqui no cantinho que energia cinética é igual a mv² dividido por 2. Bom, a massa vai ser sempre a mesma, né? 2 é 2, é um valor constante, óbvio. Agora, a velocidade não. O fato de ser um MUV, como a gente está no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Essa velocidade aqui, ó, tem uma expressãozinha para a gente obter em função do tempo. A chamada função horária da velocidade no MUV. Como ele começou parado, ficaria, na verdade, velocidade é igual a V0 mais AT. Velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Mas como ele começou parado, eu já posso inclusive zerar essa velocidade inicial e afirmar que a velocidade em qualquer instante é o produto da aceleração pelo instante de tempo. A aceleração é uma constante, então a velocidade está variando linearmente com o tempo. Existe uma relação linear entre velocidade e tempo. Quanto mais tempo passa, mais rápido o corpo vai ficando. Logo, fazendo essa simples substituição, olha só o que aparece. A energia cinética do corpo, se depende da velocidade ao quadrado, e a velocidade depende do tempo, então vai acabar aparecendo um tempo ao quadrado. Vai ficar m sobre 2, que multiplica a aceleração vezes o tempo ao quadrado, certo? A aceleração fica ao quadrado e o tempo também fica ao quadrado. Então a expressão completa ficaria assim, ó. Energia cinética é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado vezes o tempo ao quadrado e tudo isso dividido por 2. Ah, prof, isso aí é uma fórmula? Eu tenho que decorar isso? Claro que não, pelo amor de Deus. Isso aqui eu só estou fazendo uma substituição, né? Só estou usando a energia cinética e verificando a relação da energia cinética com o tempo. E agora sim, eu posso descobrir qual gráfico que melhor representa esse comportamento da energia cinética. É só a gente perceber que apareceu aqui um tempo ao quadrado.
Então temos uma relação quadrática, uma equação do segundo grau, e toda equação de segundo grau, o gráfico tem que ser o quê, pessoal? Perfeito, Mariana já matou a charada, tem que ser o gráfico de uma parábola. E uma parábola como? Nesse caso, começando do zero, porque não tem o termo independente, não tem aquele termo que corta o eixo y, né? O pessoal da matemática chama desse jeito. Então ela tem que começar do zero e tem que ser uma parábola para cima, com a concavidade para cima. É segundo grau e é um valor positivo aqui, certo? Esse termo todo, ele está positivo. Se é positivo, tem que ser uma parábola com a concavidade para cima. Então vou escrever aqui, ó, parábola, concavidade para cima e começando no valor zero, né? Já que temos aqui um termo que não só depende do tempo, né? Não tem um termo independente do tempo. Bom, a única que preenche esses requisitos é a letra E. Acabou, moleza, muito fácil. Era só verificar essa relação da velocidade com o tempo. E como a velocidade está ao quadrado, o tempo fica ao quadrado e o gráfico tem que ser de uma parábola. Inclusive, só por eliminação, gente, só eliminando, você já começava tirando a letra A B e a D. Por que ele não fala que começa do repouso, ó, inicialmente em repouso? Então, poxa, mesmo sem entender nada da questão, se ele começa parado, como é que o gráfico já começa com uma energia cinética diferente de zero? Poxa, não faz sentido. Então, de primeira, assim, ó, já tinha que eliminar a letra A letra B e a letra D. Tem que começar com zero de energia cinética. Então, a dúvida é se esse comportamento da energia cinética seria no formato de uma reta, seria um comportamento linear, ou se seria um comportamento quadrático aqui no formato de uma parábola. Então, a questão 38. No painel dos carros a combustão interna, uma lâmpada de advertência se acende quando a temperatura do líquido de arrefecimento, para quem não sabe, o líquido de arrefecimento é o líquido de resfriamento. É um líquido que não deixa o motor explodir, né, basicamente. Esse líquido é basicamente feito de água, ok? Na maioria dos casos é quase água. Líquido de arrefecimento do motor chega a 115 graus Celsius. Então ele está muito quente, né? Está tão quente, mas tão quente, que vai acender ali uma luzinha de advertência no painel. Esse líquido é uma mistura que tem calor específico igual a 0,6 calorias por grau Celsius. Então temos aqui o calor específico. Ele não pode chegar a 115 graus Celsius. Se chegar, vai acender uma luzinha de advertência. Tá quente demais, né? Não é para acontecer isso. Ele também coloca a densidade. Pode ser igualada à da água, que é de 1000 gramas por litro. E agora vem falando que é para considerar um veículo que usa 10 litros desse líquido de arrefecimento para manter a temperatura do motor controlada. Em uma eventual falha no processo de resfriamento desse líquido, qual é a menor quantidade de calor acumulada para que, a partir da temperatura de 15, então saindo a 15 graus Celsius, até acender a luz de advertência. Ou seja, a gente vai ter que aquecer essa água de 15 graus Celsius até 115 graus Celsius. O motor vai estar funcionando. Esse motor funcionando libera muito calor para essa água, para esse líquido de arrefecimento. Esse líquido vai absorvendo o calor até chegar em 115 e acender a luz do painel. Bom, claramente uma questão sobre calor sensível, calorimetria. Sempre que temos uma variação de temperatura, pessoal, o calor responsável por essa variação de temperatura é chamado de calor sensível, e para calcular é só usar a fórmula do Ki-macete: massa da substância, calor específico da substância e a respectiva variação de temperatura dessa substância. Só toma cuidado com a massa, porque ele forneceu ali 10 litros. Pessoal, litro não é massa, e sim volume, certo? Ou seja, pelo volume e pela densidade, eu vou descobrir a verdadeira massa, né? A massa de verdade, e não o volume de água. No caso, líquido de arrefecimento. Para isso, é só usar a definição de densidade. Poxa, se densidade é a massa sobre o volume, então posso falar que a densidade vezes o volume é igual à massa desse líquido. A densidade é de 1000 gramas por litro, o volume é de 10 litros, o que vai nos dar uma massa de exatamente 10.000 gramas. Todos concordam com isso? Um cálculo super simples que dava para ter feito de cabeça. Eu só estou escrevendo aqui para fins didáticos, só para ficar realmente
bem bonitinho, bem organizado, né? Tudo registrado aqui no tablet. Mas, na prática, era só você bater o olho e pensar, cara, se são 1000 gramas para cada 1 litro, se eu tenho 10 litros, eu vou ter 10.000 gramas. Pronto, acabou. Volta ele na fórmula do Kimacete. A quantidade de calor é igual a 10.000 gramas, calor específico 0,6, e a variação de temperatura para ir de 15 até 115, obviamente é igual a 100 graus Celsius. Vou colocar assim, ó, temperatura final 115, menos a inicial, que é igual a 15, vai ficar igual a 100, e 0,6 vezes 100 vai dar 60. Então fica 10.000, que multiplica 60. Isso vai ser 60.000, na verdade 600.000, né, melhor dizendo. E 600.000, poxa, vamos colocar esses zerinhos tudo na potência de 10. Fica 6 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, né? 10 à quinta. Isso, claro, em calorias. E uma coisa importante, hein, pessoal? Por que eu deixei a massa em gramas? Geralmente, a massa, na maioria das questões de física, tem que ser colocada em quilogramas. O Sistema Internacional de Massa, pessoal, não é grama, é quilograma. Metro, quilograma, segundo. Mas por que nessa questão eu pude, e na verdade eu tenho que deixar essa massa em gramas? O motivo é bem simples, porque o calor específico também foi colocado em gramas. Então quem comanda isso, quem determina isso, geralmente é o calor específico. Se ele colocou calorias por grama graus Celsius, eu vou colocar a minha massa em gramas também. Se tivesse aqui calorias por quilograma, aí eu colocaria minha massa em quilogramas, tá? Sempre obedecendo essa coerência nas unidades de medida. Não existe, pessoal, unidade certa ou errada. O que existe é coerência ou incoerência. Você tem que buscar nunca ser incoerente, tá? As unidades têm que dar match. Grama, grama, metro, metro, segundo, segundo e assim por diante. Porém, nas alternativas ele pede em quilocalorias. Ok. Quilo significa 1000, certo? Então vamos tirar aqui um 10 à terceira. Seria 6 vezes 10 à segunda, vezes 10 à terceira. Na verdade, eu vou escrever assim, ó. 600, vou tirar 2 zerinhos da potência, colocar aqui no 6. 600 vezes 10 à terceira calorias. E agora é só você converter esse 10 à terceira, que significa 1000 na prática, né? Esse 1000 é justamente o prefixo quilo, de quilograma, quilômetro ou qualquer coisa do tipo, né? Então a quantidade de calor é igual a 600 quilocalorias. Prontinho. Tá aqui nossa resposta. Gabarito, letra C. Questão 39. Essa daqui, pessoal, sinceramente, que questãozinha mal feita, hein? Essa aqui parece que fizeram a prova, viram que tava faltando uma questão assim um dia antes da prova, né? Um dia antes de imprimirem as provas, aí falou, caraca, bicho, alguém manda uma questão aí de física bem curtinha, bem rapidinha, só pra completar aqui a quantidade de questões, né, que tem que ter. Aí alguém só mandou um áudio, né? Pô, escreve assim, ó, o índice de refração relativo... Pô, fala sério, cadê o contexto? Cadê a física? Cadê a interpretação? Cadê as unidades de medida? Não tem nada, não tem absolutamente nada. É só uma definição, que inclusive pouquíssimo utilizada, que serve para pouquíssimas coisas. Então, assim, é algo muito específico, não tem nada a ver com nada, não tem nenhum contexto, a pessoa não consegue interpretar o que tem que ser feito aqui, é simplesmente sabe ou não sabe. Então, o cara que decorou o que é o índice relativo, acerta. O cara que, por acaso, sabe física, mas não lembra o que é o índice de refração relativo, infelizmente vai errar uma questão dessa, que é uma questão fácil, mas muito, muito mal feita, né? Realmente uma questão preguiçosa. É isso que eu chamo, questão preguiçosa. O cara tava com preguiça de fazer a questão e fez isso aqui. Mas ok, né? Vamos ler aqui, vamos entender o que ele tá pedindo. O índice de refração relativo, NAB, entre os meios A e B, é igual a 0,5. E esse índice relativo, pessoal, é diferente do índice absoluto. O que é o índice de refração absoluto, que a gente costuma estudar em ótica geométrica? A gente fala que o índice de refração de um certo meio, né? Por exemplo, do meio A. Esse meio A pode ser água, vidro, enfim, glicerina, álcool, qualquer coisa do tipo. Tem que ser transparente para a luz poder passar por ele. Então, qual que é o índice absoluto do meio A? Você divide a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio A. Vou puxar aqui uma setinha.
esse Czinho é a velocidade da luz no vácuo, que é a maior velocidade possível da luz e de qualquer coisa, né, que a gente pense no universo, qualquer partícula, tudo, não pode chegar, nem sequer passar, claro, dessa velocidade da luz no vácuo. O seu valor é de 3 × 10⁸ metros por segundo. E esse carinha de baixo é justamente a velocidade da luz no respectivo meio. Então a gente chama isso de índice absoluto, índice de refração absoluto. E é ele que mais costuma aparecer nas questões, tá? Então na lei de Snell-Descartes, por exemplo, questõezinhas de refração da luz, quase sempre é esse cara que nos interessa. Agora, o que seria o índice relativo? Ó, vou até escrever aqui para você não confundir. Esse é o índice absoluto do meio A, certo? O índice relativo é uma comparação entre dois índices, entre dois meios. Então, se eu quero saber o índice do meio A em relação ao B, basta dividir o índice do meio A pelo índice do meio B. Acabou. Não tem segredo. É só uma divisão dos índices de refração. Aí pronto, sabendo disso, acerta a questão. Não sabendo disso, não tinha mais o que fazer, né? Não tinha nada para interpretar. Era simplesmente uma definição simples, curta, né? Bem direta. E a gente vai fazer aqui essa continha, vai dar 4, né? Se eu não estou enganado. Usando aqui essa definição do índice relativo, colocando os valores, vai ficar 0,5. Isso é igual ao índice do meio A. Na verdade, ele também falou que o meio A vale 2, né? Agora que eu percebi, ó. Índice de refração do meio A é igual a 2. Esqueci de grifar, né? Vamos grifar aqui para ficar bonitinho. Então vai ficar 0,5 é igual a 2 sobre o índice do meio B. Aí passa dividindo, passa o NB multiplicando, vai ficar 2 sobre 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que dobrar o valor, certo? Então o índice de refração do meio B é exatamente igual a 4. Tá aqui nossa resposta, gabarito, letra I. Aliás, uma outra observação importante, para o índice absoluto, pessoal, nunca pode ter um índice maior do que 1, tá? Então, quando a gente fala de índice absoluto, todos os meios possíveis, inclusive o vácuo, né, o próprio vácuo, tem que ser 1 ou maior do que 1. Então, vou escrever assim, ó, para o índice absoluto, o valor dessa razão é sempre igual ou maior do que 1. Fiz errado aqui, né? Peraí. Igual ou maior do que 1. Já para o índice relativo, aí não tem nenhum tipo de requisito, não tem nenhum tipo de limitação, né? Porque como ele é relativo, você pode ter um valor maior, um valor menor, e essa fração pode ser maior do que 1, menor do que 1, não precisa ficar preocupado com isso. Tanto é que aqui na questão, o índice relativo era igual a 0,5. E tá tudo bem, porque não é o índice absoluto. Questão número 40. Um aquecedor elétrico é construído com 4 resistores ôhmicos de mesmo valor de resistência elétrica cada um. Então todos são iguais, né? Todos são idênticos. Os fios de ligação e os geradores são ideais. A potência elétrica total original tem valor P e o circuito elétrico é o indicado na figura. Ou seja, a priori, a princípio, a potência total do circuito tem esse valor Pzinho que ele coloca. Uma alteração vai acontecer, né? Será feita aqui alguma coisa com o circuito, e após essa alteração, a nova potência vai mudar, né? A nova potência vai ser alguma proporção, algum valor, algum percentual da potência de antes. Então, um pedaço de fio ideal é soldado ao circuito nos pontos indicados pelos números 2 e 3. Promovida essa alteração, qual é a nova potência elétrica total dissipada pelo aquecedor? E aqui uma coisa muito importante que ele falou é que esse pedaço de fio que vai ser soldado, ele é ideal, ou seja, ele não possui resistência. Um fio sem resistência vai ser conectado do ponto 2 até o ponto 3. Então, na verdade, antes disso, antes da gente adicionar esse fio, vamos entender aqui o circuito. Qual que é a resistência equivalente, para onde é que vai a corrente, qual que é a potência total desse circuito, né? Vou representar aqui, ó, o percurso da corrente elétrica. Lembrando, pessoal, que a corrente sempre vai do polo positivo para o negativo, tá? O positivo é o tracinho maior, o negativo é o tracinho menor.
Então ela vem, passa por uma resistência, depois vem para o ponto 2, passa pela segunda resistência, logo em sequência. Isso é característica de uma associação em série, certo? Então mais uma resistência em série, passou pelo ponto 4 e finalmente a última resistência também em série. Está todo mundo em série, a equivalente é só você somar, né? Então a resistência equivalente do circuito, a princípio, antes de acontecer essa alteração, né, de você soldar um fio entre os pontos 2 e 3, a resistência vai ser todo mundo aqui, ó. Rzinho, mais Rzinho, mais Rzinho, mais Rzinho, total de 4Rzinho. E se a resistência equivalente é de 4R, qual seria a potência total dissipada pelo circuito? Vamos usar aqui aquela formulinha de potência que envolve a DDP e a resistência. Então seria DDP ao quadrado dividido pela resistência equivalente do circuito. Professor, por que você está usando essa fórmula? Pessoal, pensa, a potência tem 3 jeitos diferentes de calcular. Posso fazer o π, posso fazer o I quadrado vezes a resistência, né, no caso é equivalente, ou essa terceira forma que eu estou usando, de DDP ao quadrado sobre a resistência equivalente. Então muita gente fica em dúvida, né, professor? Se eu usar o π vai dar certo? Posso usar a segunda? Por que tem que ser a terceira? Enfim, aqui é uma questão de esperteza. Quando eu fizer a alteração no circuito, todos concordam que a DDP do gerador é a mesma? A DDP não foi trocada. O gerador não foi trocado. Ele não trocou a bateria, não trocou de tomada. Então, se a DDP permanece a mesma, o que vai mudar é a resistência equivalente, então o ideal é você buscar uma equação que relacione a DDP e a resistência. Porque a DDP fica constante, a DDP vai ser um valor fixo, e a resistência é quem vai sofrer uma variação, variando também a potência. Se eu pegar o π ou essa segunda opção aqui, vai dar certo, claro, né? Tem como usar essas duas equações, a resposta no final tem que ser a mesma, só que o chato é que a gente não sabe nada sobre a corrente. Ele não falou nada sobre a corrente no texto. E mesmo se ele tivesse falado, olha, antes da alteração a corrente era igual a Izinho. Depois que eu trocar a resistência equivalente, colocando esse fiozinho a mais, cara, a corrente vai mudar também. Porque se troca a resistência equivalente, vai mudar a corrente do circuito. Por isso que não é uma boa escolha. Perceba, não é que está errado, só não é uma boa alternativa, não é uma escolha inteligente usar nem a fórmula do π e nem essa fórmula do I quadrado vezes R. Eu estou fazendo um X para mostrar que não é uma boa opção, mas todas as três têm que chegar na mesma resposta. Então agora sim, vamos colocar ali os valores, né? Eu só sei na verdade que a resistência é igual a 4R, então vai ficar que a potência P é igual a U ao quadrado dividido por 4 Rzão. Não tem muito o que fazer, apenas vamos guardar essa informação aqui no bolso e agora fazer a alteração que ele coloca no texto. Um fiozinho ideal sem resistência será soldado entre os pontos 2 e 3. Então, ó, dá um zoom aqui na figura. Vamos pegar um fiozinho, vou até usar aqui a mesma cor verde. Vou passar do ponto 2 até o ponto 3. Prontinho, tá aqui meu fiozinho adicionado. Deixa eu tirar aqui esse tanto de rabisco, né, para facilitar a nossa vida. E a grande sacada é que eu acabei de produzir um curto-circuito. Pessoal, lembra o que é o curto-circuito? Quando a corrente tem 2 caminhos, vai surgir ali 2 ramos em paralelo. Um dos caminhos não tem resistência, toda a corrente vai passar por onde não tem resistência. Poxa, pensa por que a corrente vai escolher um caminho que tem resistência? Por que ela vai passar por onde tem resistência se tem outro percurso em paralelo que vai chegar no mesmo destino final, né? Que vai sair do ponto 2 e vai chegar também no ponto 3 e que não tem nada de resistência. É claro que a corrente vai toda ser desviada pelo fiozinho ideal que acabou de ser adicionado. Então a corrente, ó, vai chegar aqui, virou para a esquerda, vai passar por esse fio. Aquele resistor R não recebe corrente nenhuma, então ele pode ser simplesmente ignorado do circuito. A gente diz que ele está curto-circuitado, né? Acabou de acontecer aqui um curto-circuito para esse resistor. Se fosse uma lâmpada, não estaria acendendo. Se fosse um chuveiro, não estaria aquecendo a água. Enfim, se fosse qualquer equipamento, ele simplesmente não está funcionando
porque a corrente está sendo desviada por um fio ideal, por um fio de resistência desprezível. Pessoal, cuidado. Isso quer dizer que vai pegar fogo na sua casa? Não obrigatoriamente. Isso quer dizer que o equipamento vai queimar, que ele vai estragar, que ele vai ser danificado? Nada a ver. Ele só não funciona porque ele não está sendo alimentado por nenhuma corrente. A sua casa não vai exatamente pegar fogo. O que pode acontecer é ter uma elevação da corrente total, porque agora tem menos resistência ali no circuito, né? E ter menos resistência aumenta a corrente, e esse aumento de corrente produz um aumento do efeito Joule, que pode vir a produzir um superaquecimento, que pode derreter algum pedacinho ali da fiação, que pode talvez iniciar um incêndio. Então são muitos e se, né? São muitas possibilidades. Não é porque tem um curto-circuito que vai dar um pipoco, que der alguma coisa muito errada. Não, o equipamento não queimou, ele não estragou. É só você tirar esse fio que ele volta a funcionar e a sua casa não vai exatamente pegar fogo, até porque tem um disjuntor que ele detecta um curto-circuito e já desliga toda a rede elétrica da sua casa. Beleza? Fez sentido isso? Aí qual que é a grande sacada? O que vai acontecer então? Quantas resistências eu tenho agora? Depois que eu coloquei esse fiozinho, apenas 1, 2 e 3 resistências. Logo, a resistência equivalente agora é igual a 3Rzinho. Antes era 4, agora é apenas 3. Então, recalculando a potência, vou chamar de potência P' para poder diferenciar, certo? Então, a nova potência P' é igual a DDP ao quadrado sobre a resistência equivalente, que eu vou chamar de R' agora, né? Porque a DDP é a mesma. Poxa, o gerador continua igual, com a mesma DDP. Só que a resistência vai mudar, né? A resistência que antes era 4, agora vale 3. Então, vou chamar de linha só para diferenciar o antes e o depois. Colocando o valor de 3R, vai ficar que a potência P' é igual a DDP ao quadrado, dividido por 3R. E agora, para poder comparar essas duas potências, você pode fazer aqui qualquer manipulação algébrica que consiga juntar uma equação com a outra, né? Então, professor, vou fazer uma substituição. Ok, fazer uma substituição, né? Eu posso, por exemplo, pegar essa primeira equação aqui, falar que 4 vezes a potência, ou 4 vezes a potência, é igual a DDP ao quadrado sobre R. E aí, tendo essa informação da DDP ao quadrado sobre R, eu vou substituir tudo isso aqui na equação de baixo, ó, onde apareceu DDP ao quadrado sobre R. Vou falar que é 4 vezes a potência antiga. 4 vezes a potência antiga. Então, fica que a potência P', a nova potência do circuito, é igual a 4 vezes a potência antiga, dividido por 3. Pronto. 4/3 da potência anterior. Essa é a nossa resposta final. Mas assim, tinham vários outros caminhos, né? Professor, vou dividir as duas equações. Beleza. Pode dividir que vai dar certo. Você vai chegar nessa mesma resposta final. Professor, vou pegar essa equação de baixo e para poder aparecer aquele 4, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Aí fica 4 e um 4 aqui, ó. Aí eu vou ver que esse U quadrado sobre 4R é igual à potência de antes. Perfeito, vai dar certo também, né? Enfim, o caminho matemático que você vai usar, tanto faz. Siga aí o que você acha mais fácil, o que faz mais sentido na sua cabeça. O que importa é chegar no final em 4/3 da potência de antes. Então fica aqui a letra D, a nossa resposta. E tem mais, hein? Dava para ter feito muito mais rápido, usando apenas razão e proporção. Sabe, na matemática, o pessoal ensina muito isso, ainda mais pensando na prova do Enem. Razão e proporção é um dos conteúdos mais cobrados na prova de matemática, então é importante você dominar isso. Se você apenas escrever a expressão, olha só como fica fácil. Potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência equivalente. Aí era só você pensar o seguinte, ó. Poxa, a resistência era 4R e virou 3, né? Era 4 e virou 3. O que eu tenho que fazer para transformar uma coisa que era 4 em 3? Eu tenho que multiplicar isso aqui por 3/4. Então, uma coisa que era igual a 4R, se você multiplica por 3 sobre 4, corta o 4 com 4 e fica 3R. Então, para transformar de 4 para 3, é só multiplicar por 3 sobre 4. Mas a relação entre a resistência equivalente
e a potência, pessoal, é uma relação inversamente proporcional, certo? Relação inversamente proporcional. Então, se o denominador da fração foi multiplicado por 3/4, o resultado da fração acaba sendo multiplicado por 4/3. Ou seja, reduziu a resistência, aumentou a potência de maneira inversamente proporcional. Então, se você domina essa brincadeira de proporção, né, diretamente, inversamente, você já mata a questão na hora, sem ter que escrever tudo isso aqui que eu fiz antes, né? Eu tinha feito dessa forma para ficar bonito, registrado, né, bem passo a passo, bem detalhado, mas de cabeça era só você pensar isso aqui, em poucos segundos matava a questão. Mas claro, o mais importante era perceber o curto-circuito. A física de verdade aqui na questão era perceber o curto-circuito ao colocar um fiozinho ideal em paralelo.